Shalom, shalom, sejam todas bem-vindas, em nome de Jesus, amém? Bom dia, shalom, Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, está trabalhando. Hoje nós vamos começar, amados, a respeito da aliança agora, na verdade, daquilo que Deus tem para nós, na aliança de sangue com Jesus Cristo, para nós aprendermos a revogar toda a aliança de sangue maligna. Nós precisamos aprender a revogar as alianças que acontecem, às vezes, nas falsas religiões, nas quais passamos, nos casamentos que não se legitimaram. Então, nós temos aí em Cristo recursos, então é isso que nós precisamos aprender. Até quarta-feira estávamos falando a respeito a primeira aliança que foi feita ali entre Deus e Adão, a aliança adâmica, não é? E depois Deus veio para justificar Adão, para poder continuar tendo relacionamento com ele, matou um animalzinho, veio e continuou visitando Adão, tendo comunhão com Adão, mas não nos moldes que era antes, mas ele deixou ali uma palavra a respeito daquilo que ele faria. Ele levantaria da descendência da mulher, da semente da mulher, alguém que esmagaria a cabeça do adversário. E da descendência do homem se levantaria alguém para como que eu posso dizer, machucar o calcanhar do Cristo vivo. Então, ele usaria os homens, amados, para perseguir o próprio Deus. Esses homens seriam revestidos e investidos do poder da serpente. Então, o Senhor está tratando conosco para que cada vez mais nós saiamos dessa jurisdição, desse lugar de autoridade da serpente e entremos cada vez mais na natureza do Cordeiro, na ressurreição do leão. Amém? Pastor Alexandre vai orar em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós cremos no poder desse sangue. Aleluia. Cremos na manifestação desse sangue, cremos naquilo que esse sangue que a tua própria vida conquistou para nós. Aleluia. Estávamos mortos, sem esperança, abandonados, não tínhamos nenhuma chance de sairmos daqueles lugares aonde fomos levados, ó Pai amado, através da queda de Adão. Sim, meu Deus. Mas em nome de Jesus, o Senhor se levantou, o Senhor se manifestou para desfazer tudo isso e para trazer para nós uma expectativa, uma nova saída, um caminho traçado pelo Senhor, Pai. E esse sangue fala continuamente a nosso favor. Sim. Esse nome fala continuamente a nosso favor. E nós precisamos nos submeter ao teu senhorio, ao teu reinado, ao teu governo, para que realmente desfrutemos desse sangue. Sim. Não somente um sangue que fica como um conhecimento intelectual, um conhecimento na nossa mente, mas um sangue operacional, um sangue que está em atividade nas nossas vidas, nas nossas casas, na nossa família, porque não tem como aplicarmos o sangue e não estarmos desfrutando disso. Em nome de Jesus, nos ensina a fazer uso do teu sangue, um bom uso do teu sangue, para que verdadeiramente tenhamos vida e vida com abundância, como é a tua promessa para nós. Guarda nessa escola, guarda a nossa mente concentrada, todo sono, toda dispersão, toda perturbação seja repreendida em nome do Senhor Jesus, e que nós possamos desfrutar desta aula nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amados. Deixa eu falar um negocinho rapidinho. Essa parte, eu estava falando com o irmão agora de manhã, um pouquinho, até trazer um minutinho aqui. Nós temos que entender que não adianta a gente ficar falando o que nós somos. Não adianta a gente ficar querendo provar para alguém, para a igreja. Por que o apóstolo Éder fala tanto de orgânico? Porque o fruto, ele não tem como você forjar o fruto. É verdade. Só vai nascer o que você plantar. Só vai aparecer, só vai frutificar aquilo que realmente tiver de essência dentro de você e de mim. Então, não tem como a gente pegar e falar assim, não, eu sou isso, eu sou aquilo. Você pode sentar com o apóstolo e falar que você é o que você quiser. Ele vai falar, amém, irmão. Ele não vai duvidar de você, mas ele vai te observar. Sim. Você pode sentar com o seu pastor, se ele tiver um discernimento espiritual, e falar assim, amém, irmão. Vamos aguardar. Por que ele vai falar vamos aguardar? Porque estamos observando o fruto. Deus. Então não adianta nada eu falar para você que eu sou isso, que eu sou aquilo que eu faço. Isso não quer dizer nada. Sim. Conhecimento, eu posso até ter um conhecimento, mas se eu não frutifico de acordo com esse conhecimento, outras coisas estão realmente fluindo através de mim. É verdade. Então o fruto, ele vai deixar uma marca na nossa vida que não tem como ninguém mexer. Isso é muito interessante, porque às vezes a gente fala assim, mas o fulano me persegue, o ambiente que eu vivo é muito complicado, o trabalho é isso, a minha igreja é aquilo, o meu pastor não tem visão não sei do quê, e a gente começa a levantar um monte de justificativa.
Mas se a gente parar para pensar friamente, a responsabilidade daquilo que acontece nas nossas vidas está nas nossas mãos. É verdade. Deus não deixou nada para interferir nisso, no sentido de conseguir transformar, porque nós decidimos plantar. E nós vamos frutificar de acordo com a árvore que nós somos também. Então, aí Jesus fala assim: pelo fruto conhece a árvore. Então você é uma árvore. E você vai dar um fruto que você vai decidir dar, que você buscou, que você gerou. Então, para de transferir culpa ou responsabilidade, falando que você não consegue frutificar tanto, porque o ensino da tua igreja é muito fraco. Ah, se eu tivesse um ensino do apóstolo Éder todo dia na minha igreja, ia ser a mesma coisa se você não buscasse. Sim. Mesmo porque você iria se acostumar com o apóstolo Éder. O apóstolo Éder é uma bênção, mas ele está lá em Comodoro. Se ele estivesse na nossa igreja todos os dias, todos os cultos, como está o seu pastor e a sua liderança, ele ia se tornar mais comum para nós. É verdade. Ah, mas nós ouvimos ele todo dia na live e é uma benção, mas o pastoreio é diferente. Aquele contato pessoal, aquela conduta do dia a dia, aquele corpo a corpo na igreja é diferente. Nós temos que entender que isso é totalmente, outra coisa. Sim. Às vezes você assiste essa live e fala assim: se eu congregasse no Ministério Morro, a minha vida seria outra coisa. Não seria, se você não buscasse. Sim. Se você não se entregasse, se você não tivesse realmente se envolvendo com as coisas que é de Deus, não colocasse esse sangue para se manifestar a teu favor. Sim. Não sou eu, não sou a pastora, não é o apóstolo, não é o pastor, outro. Não é isso, é você, a tua busca, a tua entrega. É aquilo que nós aplicamos através do sangue, que vai fazer com que nós vamos frutificar de acordo com aquilo que nós temos entendido de verdade. E aquele que nos governa vai poder, então, se tornar responsável por nós. Sim. Quem é responsável por você hoje? Quem te governa. Sim. Aquele que você entregou o governo. Aquele que você se entregou para realmente você dar respostas para aquilo. Então, é isso que vai te governar. E você vai frutificar a partir daquele que te governa. Quando eu já dei o testemunho aqui algumas vezes que eu ficava 12 horas lá deitado no sofá assistindo Netflix, aquilo me governava. Sim. E eu frutificava através daquilo. É óbvio. Não tem como fazer. Ah, mas o pastor já tinha conhecimento? Bastante. Sim. E até uma vergonha eu ter ficado 12 horas deitado naquele sofá por alguns dias. Meu Deus. Vergonhoso, vexatório. Porque Deus já havia falado comigo há muito tempo atrás, dentro de uma locadora ainda, que talvez algumas mais jovens aqui não saibam nem o que é uma locadora, nunca nem viu uma, mas eu estava lá dentro da locadora e Deus falou para mim: sai daqui, aqui não é o teu lugar. É, Deus. Sim. Aí depois vem a locadora virtual. Sim. E eu fico lá que nem tonto procurando um negócio. Sai daqui, aqui não é o teu lugar. Isso não pode te governar. Se isso aqui te governar, você vai frutificar de uma forma totalmente equivocada. Sai daqui, aqui não é o teu lugar. Sim. Então, quando eu tenho que falar para você, sai de uma situação que aí não é o teu lugar, pode ser presencial, virtual, do que for, sai daí. Aí não é o teu lugar. Os frutos que você irá produzir a partir dessa fonte é horrível. Sim. Esse governo não vai trazer nada de bom para você. Então, nós temos que parar de falar assim: o sangue, o nome, o pastor, ou a palavra, uma bênção, é isso que me rege. Te rege. Mas você não está frutificando isso, então não está te regendo. Sim. Então não está fazendo efeito nenhum na tua vida. Você tem um entendimento intelectual, racional na sua mente, mas não desceu, não te transformou, não tocou na tua vida. Eu tinha um conhecimento da palavra, eu tinha uma palavra direcional específica: sai daí que não é o teu lugar, mas aquilo não me regia. Sim. Não adiantava nada eu falar assim: Deus falou comigo uma vez que era para eu sair da locadora, que lá não era o meu lugar. E aí, o que você fez? Na hora eu saí. Fui lá, cancelei na hora o meu código lá, falei: cancela, moça, eu não vou voltar aqui nunca mais. E nunca mais voltei mesmo. Só que depois aparece um outro tipo de prato, uma outra atração. Agora é em casa. Vai ver com mais calma, dá para você, é a mesma coisa. É, Jesus. O diabo só mudou de configuração, mas o prato que ele está trazendo para você é o mesmo. Sai fora, isso não é para você. Ele só deu uma adaptada para se tornar mais atraente, mas é o mesmo laço, é o mesmo buraco, é o mesmo engodo, é o mesmo enredo, e nós vamos cair novamente. Sai daí, que aí não é o teu lugar. Faça o sangue de Jesus Cristo funcionar através da tua vida. Coloca essa vida para te defender, porque aquilo que te governa, te guarda. É, Jesus. Amém? Amém. Bom dia de novo. O que te governa, te guarda. Ô, glória!
Então, amados, Salmo 23, versículo 1, numa tradução diferente, o Senhor me domina, não tenho falta de nada. Se está faltando alguma coisa, não há domínio do Senhor na tua vida, na minha vida. Amém? Onde está faltando o domínio do Senhor na nossa vida? É exatamente nesse lugar onde o adversário está nos prendendo. E às vezes você tem vontade de obedecer, às vezes é uma área financeira, você está primiciando, está dando seu dízimo, está semeando nas festas, mas o que acontece? Às vezes há alguma reivindicação, a gente chama de moeda, nas mãos do adversário, e é necessário ir ali e arrancar todas as moedas. Em primeiro lugar, para adorarmos ao nosso Deus, porque Ele é santo, e Ele fala ser de santos, porque eu sou santo, não é? E em segundo lugar, para vivermos uma vida produtiva, próspera, aqui na terra, porque Deus não nos chamou, amados, para andar apertados, aprisionados por aquilo que o adversário fez na terra. Hoje nós andamos num outro lugar, nós somos seres celestiais e precisamos agir de acordo com aquilo que está no céu. No céu não tem miséria, não tem dívida, não tem enfermidades. Ah, irmã, mas eu sou enferma, eu sou em pecado. Não, você ainda não está, eu ainda não estou desfrutando da realidade do céu. Ah, irmã, eu ainda estou endividada. Não estamos desfrutando da realidade do céu. E é disso que Deus está falando. Me chame para governar, me chame para dominar a sua vida, me chame para senhorio na tua vida. E você vai ver como as coisas começam a ser mudadas. Ele é bom e Ele está trabalhando a nosso favor. Amém? Em nome de Jesus, amados. Então, nós encerramos aquela parte de estarmos fundamentando a queda de Adão, o que Deus fez, qual foi a palavra que Ele deu, de onde veria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Entramos nessa fundamentação aí até a aula de quarta-feira. Quinta-feira não tivemos pelos problemas técnicos que passamos aqui em casa. Amém? Agora, hoje, o que queremos falar? Nós queremos começar a falar a respeito da autoridade do nosso Cristo. Como que Cristo ele se manifestou para devolver a autoridade para o homem? Nós precisamos ter muito firmado isso no nosso coração. Quando precisarmos tratar como resgatar essas moedas através de arrependimento, humildade e fé, dentro daquilo que Deus fala com você, missionária Kátia. Você vai buscar ao Senhor e às vezes, lembra do caso do aborto, como falamos? Nós também tínhamos uma bancarrota financeira nas nossas vidas. Então, nós buscamos a Deus. Deus, como vamos fazer com essas moedas que estão nas mãos do adversário em relação ao nosso financeiro? Aí Deus foi trazendo, havia pactos financeiros com o adversário, havia adultério que leva a nossa finança para o sepulcro. Então, havia alguns fundamentos malignos que estavam na mão de Satanás. Essas são as moedas. Aí, o que nós fazemos? Nós nos apresentamos diante de Deus, porque falamos que estava na mão do adversário. Irmãos, perdoa um pouquinho que eu pus o aparelhinho e nos primeiros dias fica um pouquinho complicado. Amém? Então, como a gente fala assim, moedas na mão do adversário? O adversário é um oficial de justiça. Então, ele vem lá com a sua justiça, entre aspas, e ele quer cobrar. Ele fala para Deus, Deus, você não pode abençoá-los. Está aqui a moeda e isso é fora da tua palavra. É um princípio que foi quebrado, ainda que geracionalmente. Aí Deus fala, eu vou, por dentro, vamos colocar assim, eu vou levá-los ao arrependimento, eu vou trazer a verdade, vou lançar luz sobre esse fato, e eles vão se arrepender, vão me buscar em fé, e eu os poderei libertar. Então, é assim que Deus trabalha. Por isso, eu quero colocar, sempre, amados, quando surgir um problema, não fique com a mão na cabeça, não saia correndo desesperado. Ai, meu Deus, agora vai cair tudo na minha cabeça. Às vezes, você descobre alguma coisa está acontecendo com o seu esposo, com a sua esposa, com a sua finança, e aí corremos desesperadamente. Sabe o que Deus está fazendo? Ele está trazendo os fundamentos errados na tua vida, na minha vida, para que nós venhamos a perseguir e destruir, como diz o Salmo 18. Então, se sopra alguma coisa diante dos teus olhos, então, verdadeiramente, isso não é para desonra, não é para morte, não é para destruição. Não, isso aí é para uma revelação que Deus está lançando nas tuas trevas, ainda que seja geracional, como falamos, para extirpar. Ele está dando a oportunidade de eu e você limparmos o nosso geracional e a nossa vida. Então, sempre que chegar uma má notícia, diga, firme está o meu coração. Seja firme o teu coração. Chegou uma má notícia, firme está o meu coração. Deus tem uma solução para mim. Não é para me machucar, não é para me ferir, não é para que eu perca, não é para minha derrota, mas Ele está entregando um adversário que estava oculto aos meus olhos, mas agora eu sei quem eles são. Amém? Firme está o meu coração. Amém. Aleluia. Essa palavra resgate,
assim, para mim, no mínimo, ela me traz um sentido, assim, meio fora do que eu posso entender, porque não tem resgate dessa moeda na mão do adversário. Se é que eu entendi a palavra resgate da forma que eu entendi, né? Para mim, assim, nós cancelamos, nós anulamos essa moeda, nós tornamos ela inválida, ela não fala mais contra nós. Porque o resgate, naquilo que eu entendo, parece que é possível a gente pegar essa moeda que está na mão do adversário, resgatar e usar. Isso aí não vai funcionar porque essa moeda, justamente que nós demos, é uma moeda do pecado, é uma moeda da transgressão, uma moeda da iniquidade, da desobediência, da desonra. Então, ela é uma moeda que ela funciona só na mão do adversário, como acusação. Ela não vai funcionar nem na mão de Deus, nem na nossa, porque ela não tem validade no reino que nós habitamos. Sim. Ela tem uma validade no reino de Satanás, porque é uma legalidade que nós entregamos para ele. Então, na verdade, a palavra adequada, eu creio que seria mesmo como nós anulamos, como nós cancelamos, como nós tornamos essa moeda sem valor na mão do adversário. Então, eu creio que é isso que nós temos que fazer. Quando a gente entra em arrependimento, então, no caso do nosso aborto, quando a gente entendeu os desdobramentos do aborto e a gente mergulhou naquela profundidade, eu, na verdade, né, que minha esposa já tinha feito isso, mas a minha vida, quando eu fui lá na profundidade daquilo que eu pequei, então eu não resgatei aquelas moedas que estavam na mão do adversário para meu uso, mas eu cancelei aquelas moedas que estavam na mão dele para que ele não usasse mais contra mim. Sim. E isso libera a mão do Deus juiz, para liberar a mão do Deus Pai, para aí sim colocar a moeda do reino a meu favor. Aleluia. E me trazer aquilo que eu tenho que fazer. Amém? Então, aí esclarecendo a mais ainda aquilo que ele trouxe, amados, o resgate vai ser daquilo que o adversário com essa moeda estava impedindo de ter acesso. Onde vai ser o resgate, irmã Kátia? Vai ser no lugar onde o adversário estava impedindo da gente ter acesso. Então, onde era o principal acesso? Que eu e o meu esposo não tínhamos condições de acessar, porque o adversário apresentava a moeda. Daqui não vai passar. Então, tirada essa moeda através do arrependimento em fé, essa moeda abriu, certo? Foi para o lugar da cruz do Calvário, ela foi totalmente paga. Jesus encravou na cruz do Calvário, e o que aconteceu? Eu e meu esposo pudemos acessar um lugar chamado unidade. Entendeu, querida? Então, você tira a moeda da sua frente e você resgata aquilo que está escondido lá atrás. Então, seja o casamento, seja a tua unidade, seja o teu ministério, seja a sua personalidade. É isso que vai acontecer. Amém? Amém? Glória a Deus por isso. Então, vamos lá. Em Cristo, amados, nós precisamos entender o seguinte: tudo que Deus fez no homem, ali no Jardim do Éden, foi algo externo. Na lei mosaica, Deus fez algo externo. Em Cristo Jesus, Deus começa, e ali ele estabelece a nova criatura que somos. Então, por que precisamos aprender? Por que Cristo deu esse resgate para nós? Aí sim, nós vamos voltar a ter uso em Deus. Porque Deus, ele trabalhou nas nossas vidas para nos tirar, nos libertar e nos colocar no império, agora no reino do Filho do seu amor. Porque como ele fez isso? Isso é muito importante para nós. Porque conforme as alianças malignas vão aparecendo, você, com a autoridade do conhecimento revelado, você vai entrando em Deus, e você fala, aqui não, porque aqui há um sangue. Aqui não, aqui há a vida de Deus. Lembra que o pastor, no começo dessa ministração, ele falou o quê? Senhor, a vida está no sangue. Então, a vida de Deus está no sangue. Então, nós vamos entrar nos apropriando desse sangue para executar aquilo que a vida de Deus executa a nosso favor. Então, precisamos entender como que Jesus resgatou as nossas vidas e nos encheu desse sangue. E depois, como ele nos uniu para sermos homem e mulher juntos. E como ele nos uniu para sermos o Cristo vivo e a noiva do Cordeiro juntos. Como fala lá em Efésios, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e às igrejas. Shalom, shalom, irmã Eliana, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Então, vamos lá. Aqui, amados, na primeira parte da apostila, eu coloquei 1 Coríntios, que fala a respeito daquilo que Deus tem para nós. Coloquei 1 Coríntios, capítulo 6, 1 Coríntios, capítulo 6, de novo, e eu coloquei Efésios 5, do 21 ao 33. Mas agora, isso daí nós vamos depois linkar mais tarde. Vamos pegar o que verdadeiramente Deus preparou para nós. Abra a tua Bíblia aí, em Gênesis 17. Vamos ler aqui o que Deus falou para Abraão, em Gênesis 17. Observe que Abraão seria o pai da fé, seria aquele que era o pai de multidões. E olha o que ele vai falar para nós. Eu vou contar a caminhada que Deus deu para mim.
a respeito da revelação de quem é a mulher e quem é o homem diante dos olhos do Senhor, e como nós estabelecemos e ficamos livres para verdadeiramente ser casados, e não casados, fora dos protocolos de Deus. Amém? Então, amados, olha aqui. Gênesis capítulo 17, versículo 11. Circundareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Amados, quando eu li isso, eu chorei. Falei, puxa vida, hein? E para nós, as mulheres, nós não temos esse órgão. E eu fiquei, assim, muito triste. Eu falei, puxa, então o senhor fez o que com as mulheres? Como assim? Nós não temos a aliança, Senhor? E muito entristecido eu fiquei diante de Deus, né? Eu falei, o senhor não é justo, tem algum mistério, algum segredo nisso? Até que Deus veio e me socorreu, amados. E ele falou assim para mim, nunca jamais eu havia preparado a mulher para que ela andasse sozinha. A mulher sempre anda debaixo de uma autoridade. Ou é debaixo da autoridade do pai, ou é debaixo da autoridade do marido. Eu nunca preparei a mulher para que ela fosse sem cabeça. A mulher sempre terá uma cabeça. Ou será do pai, ou será do marido. Eu não preparei a mulher para isso. Ah, mas e aquelas que estão solteiras? Aquelas lá, o Senhor, vamos pegar a apóstola Valnice Milhão, mas o Senhor falou para ela, estou requerendo a autoridade do pai da tua vida, porque eu serei o seu marido. Então, existem as exceções, mas Deus levantou isso. Mas o plano original de Deus, vamos colocar assim, é que nós vivamos debaixo de uma cobertura. Debaixo de uma cobertura. E a cobertura é ou um homem pai ou um homem, o marido. E daí você já comece a desdobrar isso dentro dos atos sexuais dos quais estão sendo falados hoje que pode. Ah, pode, isso pode. Aquilo também pode. E aquilo outro também pode. Então, vai vendo como isso já vai bater de frente. Quando uma pessoa chegar diante de você e falar, não, mas na Bíblia não fala sobre isso tão claramente assim, não tem essa palavra na Bíblia, não tem essa proibição tão clara na Bíblia. Vamos pegar o princípio. Se Deus fala, crescei e multiplicai-vos, já quebramos um princípio se entramos num relacionamento diferente disso. Certo? Porque não há como procriar. Ah, mas agora eles inventaram o útero artificial, mas está fora da palavra. Deus jamais mandou inventar útero artificial. Eles colocam isso como, ai, coitadinhos, casais que não podem ter filhos, não é? E é mentira. É para levar adiante aquilo que é a mentalidade maligna, a mentalidade da serpente. Então, vamos lá, amados. Então, nós temos que entender o que é que Deus está falando aqui agora. Porque se ele fala para mim, toda autoridade que está na tua vida, eu dou, nós mulheres, eu dou para o pai e para o marido, como que nós vamos nos manifestar em um casamento entre mulher e mulher? Nós estamos descabeçadas. Não tem como. Estamos descabeçadas. Não há governo sobre nós. Dá para entender os princípios da palavra de Deus? Então, quando alguém entrar na sua vida e falar para você, mas não tem nada que fale sobre isso, tem lá Romanos 1, né? Mas é um contexto de religião, de idolatria, não tem nada a ver. Apresente esse princípio da palavra de Deus. Deus falou que era para a mulher. Abre a tua Bíblia agora em Números, capítulo 30. Veja lá como Deus esclarece qual é a autoridade do homem sobre a tua vida. Por que eu preciso passar esse fundamento, amado? Para você ver a manifestação, como é gloriosa a manifestação do Cristo vivo para nos resgatar. Observe aqui a lei a respeito dos votos, como Deus estabelece a autoridade do pai e do marido a respeito da mulher. Então, diz assim, olha, palavra de Deus, Números capítulo 30, versículo 2. Quando um homem fizer voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo o que prometeu fará. Observe a mulher agora. Quando, porém, uma mulher fizer um voto ao Senhor ou se obrigar a alguma abstinência, estando em casa de seu pai, na sua mocidade, seu pai, sabendo do voto e da abstinência que ela se obrigou,
calar-se-á para com ela, todos os seus votos serão válidos, e ela terá de observar toda a abstinência que se obrigou. Papai falou sim, beleza, mas se o pai, no dia em que o tal souber ou desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela, nem lhe será preciso observar a abstinência que se obrigou. O Senhor lhe perdoará o voto, porque o pai dela a isso se opôs. Autoridade do pai. A mulher tem um cabeça. Enquanto ela é solteira, o pai manda, o pai quebra voto, o pai tem autoridade total sobre a mulher. Ah, mas meu pai é ruim. Deus não está falando se seu pai é bom ou ruim. Deus está falando a respeito de uma autoridade constituída por ele. E nós precisamos aprender quais são os limites nos quais nós nos movimentamos dentro dessa autoridade. Tenha muito cuidado, senão o adversário nos pega e nos prende a essa palavra, meu pai é autoridade, e aceitamos tudo que ele faz, inclusive aquilo que é contra a palavra de Deus, e aí vamos estar em terreno perigoso. Lembre-se sempre, você não pode se insurgir contra a verdade da palavra, a autoridade do Cristo vivo dentro de você e a autoridade do que Cristo revela para você no particular. Amém? Não podemos fugir disso. Aí depois, tudo isso firmado pela palavra de Deus. Aí ele vai e fala assim, ó, porém, se ela se casar, ainda sob seus votos, ou dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesma se obrigou, e seu marido, ouvindo, calar-se para com ela no dia em que o ouviu, serão válidos os votos dela. E lhe será preciso observar a abstinência que se obrigou. Mas se o marido o desaprovar num dia em que o ouvir e anular o voto que estava sobre ela, como também o dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesma se obrigou, o Senhor lhe perdoará. Aí depois ele vai falar a respeito do tocante ao voto da viúva, da divorciada, tudo que se obrigar lhe será válido. Por quê? Porque ela fez aliança direto com ele. Você observe aí? Ah, então quer dizer que tem norma para quem é viúva ou para quem é divorciada? Tem. Deus passa a ser o seu pai. Deus passa a ser o seu marido. Então, nós precisamos entender bem essas três posições que Deus está falando. Está debaixo da cobertura do teu pai manda. Está debaixo da cobertura do seu marido é quem manda. E você está debaixo da cobertura de nenhuma dessas duas autoridades masculinas. Você está debaixo da cobertura do próprio Deus. Então, tenha cuidado com aquilo que vamos falar para ele. Você entende essa autoridade que Deus está falando, que o homem tem sobre nós? E isso, amados, não tem feminismo que possa revogar, porque é a palavra de Deus. Não tem modernidade, não tem coisas novas, não tem aquilo que o adversário quer misturar, a palavra de Deus que possa arrancar. Deus está falando claramente. Quem tem autoridade são os homens sobre as mulheres. Mas então, como eu me movimento? Meu marido, vamos colocar assim, uma vez o Cláudio Duarte pregou e ele colocou ali no casal Acabe e Jezabel, ele falou homem banana e mulher abacaxi, ele colocou bem dessa maneira, não é? E fez uma pregação muito, muito boa, há muito tempo atrás, acho que faz mais de 10 anos. Então, amados, verdadeiramente o que Deus está falando, ainda que você tenha um marido que não assuma a sua condição, você precisa assumir a sua, de mulher submissa ao seu marido. Não ande passando por cima dele, não ande com aqueles sinais de Amazonas, de Jezabel, de Lilith, não ande com esses sinais, não ande com esses sinais de pombagiras, amém? Aquelas pervertidas no sexo, que às vezes seduzem o seu esposo a um sexo maligno para verdadeiramente encantá-lo, depois tirar tudo aquilo que verdadeiramente você quer, uma manipulação sexual, não é? Que às vezes o nosso corpo tem um certo poder sobre o nosso marido, e nós o levamos ali, às vezes, numa coleirinha, porque sabemos que ele nos ama, é um homem de Deus, e, de repente, nós podemos seduzi-lo para ele fazer a nossa vontade. Isso é prostituição, tenha cuidado. Amém? Então, vamos voltar aqui o que Deus está tratando conosco. Então, queridos, nós precisamos entender. Então, quando o homem se casa, o que o homem tem que fazer dentro do protocolo de Deus? O que o homem tem que fazer? O homem tem que fazer o seguinte, ele precisa deixar pai e mãe. Se você quiser, leia lá em Gênesis, capítulo 2, lá no finalzinho. Deixou pai e mãe. Quem deixa pai e mãe é homem. Ele deixa pai e mãe para se juntar à mulher que saiu da autoridade do pai, na qual ela estava dentro da sua casa. Ela renuncia aquilo, ela revoga aquilo, para entrar debaixo da submissão do marido. E veja bem que Deus tirou a mulher da costela. Eu não sou a favor do machismo, entenda, Deus não é machista,
Mas como ele preparou as nossas vidas como vasos mais frágeis, nós precisamos entender que Deus nos coloca num lugar de proteção agora. Quem me protege? Meu esposo. Quem me guarda? Meu esposo. Quem é o sacerdote que apresenta os meus pecados sobre os seus ombros? É o meu esposo. Então, você entende como o papel do homem é fundamental, o homem precisa estar posicionado, porque a mulher precisa estar debaixo dessa cobertura. Aqui o homem, aqui a mulher. O marido guardado em Deus e a mulher guardada no marido. Primeiro, para passar os ataques de Satanás, quem recebe os primeiros ataques da esposa contra a esposa é o marido. O marido desposicionado, ele descobre a mulher, e a mulher aparece nua. O marido bem posicionado, ele cobre a esposa, e quando Satanás vem para atacar a esposa, ela está aqui embaixo. E quem recebe os primeiros ataques é o marido. Deveria ser o marido, mas normalmente nós vemos hoje uma disfunção tão grande dentro da família que nós não vemos maridos posicionados. Antes nós vemos mulheres indo à frente do marido para fazer as obras que o marido deveria estar fazendo. Ai, o meu casamento está assim. Então tenha calma, o Senhor vai trazer a solução para isso. Mas você e eu precisamos entender que é um casamento disfuncional, está fora da palavra de Deus. Então, às vezes, a gente pergunta, quem ama mais no casamento? Quem ama mais é o marido. Por quê? Porque ele tem que morrer por nós. E isso daí não é fácil. Por isso que temos tanto casados, não casados, porque o marido não quer morrer. Sabe aqueles maridos que não deixam pai e mãe? Sabe aqueles maridos que não querem se juntar à esposa para tornar uma só carne com ela, porque ainda está vinculado à mãe, vinculado ao governo do pai, onde a mãe chega a dar palpite em tudo e a mulher, infelizmente... Oh, meu Deus, não expõe ele não, irmã. Guarda, guarda, guarda. Ai, Jesus. Então, querido, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos entrar naquele lugar, o marido vem e ele pega, a mãe influencia em tudo. Aí a esposa muda a casa e chega a mãe. Ai, mas isso aqui não é igual à minha casa. O marido fala, mesmo, mamãe, tenho tanta saudade da nossa casa, tenho saudade da nossa comidinha que a mamãe fazia para mim, aquela saladinha de pepino, aquele, como chama, que o Mateus gosta, tabule, o bolinho de chuva. Amados, eu tenho que incentivar o meu esposo a gostar da comida que a esposa dele faz. Eu tenho que incentivar o meu filho. Amados, quando o meu filho se casou, eu falei para ele, nunca fale para mim e para o seu pai aquilo que a sua esposa falou para não falar. Nunca, filho. Nunca traia a confiança da sua esposa. Mas, mãe, talvez eu precisasse de um conselho seu. Você passou tanto tempo me ajudando. Eu falei para ele, mas não faça isso, filho. Nunca traia a confiança da sua esposa, porque agora ela é uma com você. A mamãe gerencia você de fora agora. No poder da autoridade da oração. O pai dele falou, filho, ele aprendeu com John Bevere. John Bevere falou assim para o filho dele, quando se casou, filho, agora o novo núcleo familiar é você e a sua esposa. Meu esposo falou para o meu filho, Mateus, filho, a partir de agora, você e a Letícia são a nova unidade familiar. Quando você precisar do meu palpite, da minha ajuda, peça. Papai não vai mais interferir. Deu para entender? Se nós não nos posicionarmos desse jeito, teve briga, teve discussão, teve aquele problema todo. Aí a mulher sai correndo, vai para a casa da mãe. Ai, sabe o que aconteceu? A Letícia, né? O Mateus. E você acolhe. Volta lá para sua casa, vai resolver com ela. Aqui você não vai ficar. Talvez seja duro, amados, falar isso. Meu esposo falou, será que nós vamos ter essa coragem? Não é? Graças a Deus não passamos por isso. Mas é necessário nós sermos firmes, porque o Senhor falou que o casamento é indissolúvel. E eu tendo criado, eu e meu esposo criado, o nosso filho, na admoestação e na disciplina da palavra do Senhor, não podemos ser agora fracos e falar para ele, não, filho, tudo bem, papai e a mamãe te acoita. Não, não. Nós temos que ser firmes. Nós precisamos ajudar os nossos filhos a manter os compromissos que eles fizeram. Porque senão estaremos levando nossos filhos à infantilidade. E temos aprendido que infantil é aquele que Deus já aplicou o ensinamento, e como criança nós vamos amadurecendo, mas se não queremos aplicar o ensinamento, nós nos tornaremos infantis. Mas voltando ali, amados, àquilo tudo que eu estou falando, a respeito do marido, deixar, né, o pai e a mãe vir para se casar com a esposa liberalmente, amados, com o coração submisso, ela vai entender, eu também deixo a casa do meu pai e da minha mãe. Eu também tenho que morrer para aquilo que é o meu passado.
A minha mãe, sabe aquelas esposas que vão, ai, mãe, sabe o que está acontecendo? O meu marido, né? Não faça isso, querida, porque daqui a pouco você e seu marido estão bem e a sua mãe está toda contaminada com aquela. Se eu pudesse, eu pegava o meu genro e. Às vezes a mãe já até tem ciúmes do filho. Aí eu vou, da filha. Aí nós, como filhas, vamos lá, ai, porque meu esposo faz isso e aquilo, que nem vocês já sabem. Então, amados, então o que nós precisamos entender? Que casamento agora está sob a nossa responsabilidade. Eu me casei com ele, não tenho que ir para a casa da mãe ficar comentando. Não tenho que ir para a casa da vizinha. Amados, que coisa terrível. Mídia social. Meu Deus, como é terrível, como está cheio daquilo que nós expomos, das nossas sujidades na mídia social, achando que a mídia social vai dar resposta. Não vai. Pare com isso, por favor. Ai, meu marido hoje esqueceu do meu aniversário. E aí você chora aquilo lá na rede social. Eu não estou falando para você não sentir se ele esqueceu. Sinta, você é humana. Mas tem lugar para apresentar. Lembra da mulher do filho que morreu? Eliseu prometeu, ela falou, não mintas para a tua filha, não minta para a tua serva, não faça isso, não quero filho, estou bem, estou satisfeita. E Eliseu falou, não, daqui a um tempo você vai ter um bebê no colo, e passou um tempo, o bebê morreu. E todo mundo com que ela encontrava falava, vai tudo bem? Ela falava, vai tudo bem. Mas ela tinha lugar para chorar. Não é na mídia social que você chora. Não é lá no Facebook, para que todas as pessoas fiquem alimentando a sua alpiedade. Não é lá, querido, querida, não é lá, por favor. É no pé do Senhor. É no altar de Deus, nos pés do Senhor. Então, o que eu quero trazer, amados, agora, com muita clareza, vamos ver se eu consigo não me desviar desse foco, é a respeito de Jesus deixando o lugar da sua própria habitação para vir constituir casamento. Será que nós podemos entender isso? Jesus deixou o lugar da sua própria habitação para constituir casamento. O Pai estabeleceu uma noiva para o Cristo vivo. E Jesus teve que deixar, vamos colocar aqui eu coloquei com bastante prudência, entenda bem, Jesus deixou o Espírito Santo e deixou o Deus Pai para vir executar um casamento. E para isso Cristo precisou morrer. Para isso Cristo precisou assumir aquilo que ele veio buscar. A noiva que ele queria casar estava corrompida, estava maculada, estava cheia de pecado, estava em fiel de amargura, estava com a semente da serpente, e ele não se casaria com a semente da serpente, e ele precisava fazer alguma coisa para se casar conosco. E uma das coisas mais tremendas que Jesus Cristo fez, depois você leia lá em Gálatas, capítulo 4, do 1 ao 7, o que Jesus fez? Eu vou ler aqui aquilo que Deus me deu de revelado há um tempo atrás. Cristo é nascido de mulher. Nascido sob a lei, em aliança de sangue. Ele passa pela aliança de sangue com Maria no parto. Você entende isso? O que Jesus veio fazer? Ele veio resgatar o homem. E como ele resgataria o homem sem passar pelo sangue de Maria? Não tem como. Jesus entrou pelas portas, ele nasceu sob a lei. Ele não poderia resgatar o homem se ele viesse numa manifestação como Satanás fez, lá pela árvore, trazer um blá 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 e colocar a sua semente dentro do homem pela uma palavra, ainda que ele seja a palavra viva. Não, Jesus não fez isso. A palavra de Deus diz em Gálatas, o Cristo vivo, quer ver? Eu vou ler para vocês. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, e nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, como éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Ou seja, estávamos servindo ao adversário dentro daquilo que era o próprio mundo. Mas olha o que Deus fala, através de Paulo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus preparou tudo, um tempo pleno. Ele enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Observe o que Deus fez. Ele preparou um tempo e fez Jesus passar por uma aliança de sangue. Como é o teu nascimento e o meu nascimento? Tem sangue envolvido? Onde há sangue, há quem o requeira.
Por isso que quando nós já rejeitamos a criança no ventre nosso, quando ela passa ou pelo canal vaginal ou pelo rasgo da cesárea, há uma aliança de sangue. Aquele sangue da mãe ratifica tudo que aquela criança recebeu. Tanto aquilo que é bom como aquilo que é ruim, porque ela está debaixo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, ela vai receber aquilo, aquela semente pecaminosa. A mãe sendo cristão, logicamente cristã, isso vai minimizar. O pai sendo cristão, isso minimiza, sim, as coisas, mas ainda ela nasce com aquela semente e ela, num tempo determinado da sua vida, ela vai se decidir por Deus, mas ela nasce debaixo do DNA de Adão. E aí o que nós temos que fazer? Quando ela passa por aquele canal e recebe o sangue daquela mulher, ela está sendo colocada agora ou debaixo das mãos do adversário, ou está sendo debaixo das mãos do Senhor. Podemos ser mães crentes e falamos, Senhor, recebe o meu filho. Glória a Deus por isso. E haverá o tempo da decisão, como estou falando. Mas você observa o que Jesus estava fazendo ali. Quando ele fala nascido de mulher, ele estava fazendo um pacto com o homem. É muito sério isso. E em nome de Jesus, o Senhor te dê entendimento, esclarecimento sobre essa realidade espiritual a qual Cristo se submeteu. Porque Deus colocou nascido sob a lei, nascido de mulher, é porque isso tem importância no reino espiritual. Isso tem importância por quê? Porque como nasce o homem na terra? Nasce da mulher. Por isso ele falou que virá alguém nascido de mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Então Jesus precisava entrar no mundo por uma mulher. Só que agora ele traz em si mesmo um DNA de santidade, para que, abrindo mão dessa santidade, ele se manifestasse totalmente como homem, para falar e olhar nos olhos de Satanás, falar, eu tenho agora o resgate deles, agora sim, o resgate, porque eu com o meu sangue vou perdoar os pecados deles, com a minha morte vou tirá-los do império da morte, e agora eu vou resgatar o homem, agora o Senhor vai lá e vai tomá-los novamente para si. Você entende o que eu estou falando? Uma aliança de sangue revoga outra aliança de sangue. Jesus, nascido de mulher, ele veio com essa autoridade. Eu sou o filho do homem. Como Jesus gostava de ser chamado? Filho do homem. Para quê? Para que nós pudéssemos ser filhos de Deus. É muito sério. Quando nós entramos, por exemplo, para revogar a bastardia, nós entramos com esse entendimento. Senhor, no ventre da mãe do fulano, havia uma rejeição. Havia um espírito de ódio, porque quando o pai e a mãe estavam ali, naquela intimidade, gerando essa criança na bastardia, havia o quê? Havia um espírito de ódio, porque não tem como ser amor. Ah, nossa, mas estávamos apaixonados, havia tanto sentimento em nós, mas era um sentimento para a morte, porque estávamos debaixo do pecado consumado. O ambiente onde quem veio recolher o sêmen do seu parceiro e os teus líquidos não foi o Senhor, porque era pecado. Tudo aquilo que manifestou naquele momento, havia um ambiente espiritual de trevas. Então, quando nossa criança nasce na bastardia, você precisa entender, é um ambiente de trevas, atos sexuais, fora do padrão de Deus, fora do casamento, são atos de trevas. E nós precisamos entender isso, porque a palavra de Deus, ela vai nos esclarecer sobre isso. Às vezes não está claro no nosso entendimento, mas o Espírito Santo é a verdade, ele traz a verdade dos nossos pecados diante de nós. E a palavra de Deus diz, quando for denunciado o teu pecado, corre, apresenta a tua oferta. Qual é a tua oferta? É o Cristo vivo, no seu sangue e na sua morte, na redenção que ele trouxe para nós. Apresenta a oferta, Senhor, agora eu entendi, é pecado. Eu fazer sexo antes do casamento, eu, meu esposo, eu, meu parceiro, eu e N parceiros que eu tive, é pecado. Entendi agora que é um ambiente espiritual onde tu não estavas, não tem ambiente neutro, amados, ou produzimos para as trevas, ou produzimos para a luz. E aí a criança nasce. Passou, estava lá no carnaval, rolou, pintou alguém lá, pintou que clima, vamos ali e tal. Ambiente de trevas. Nosso filho vem, gerado ali, está na sua barriga. Quando ele nasce, o sangue que sai de você, junta naquela criança, Satanás vem e requer. Há uma aliança de sangue. Agora, Jesus, nascido de mulher. Você entende onde a aliança de sangue vai chegar agora? Nascido de mulher, ele vem e fala, eu quero essa criança para mim, porque eu nasci sob a lei, você não pode mais ficar com ela, porque os pais se arrependeram do pecado da bastardia, se arrependeram de estar num ambiente de morte. Entende?
Se arrependeram de estar num ambiente de morte e eu quero essas crianças, eu quero essa criança para mim, porque eu nasci debaixo do sangue da mulher, e eu entro nesse lugar para resgatar a bastardia dessa criança. Não resgatar a bastardia é pecado, mas para resgatar essa criança que foi fruto de um ato pecaminoso. Deu para entender, amados? É desse lugar que Deus quer que nós sejamos encontrados, é nesse lugar onde o sangue de Jesus fala a nosso favor. Sabe por que Satanás não pode confessar que Cristo veio em carne? Sabe por quê? Porque se ele falar que Cristo veio em carne, ele está concordando que Cristo é nascido de mulher. Ele nasceu de uma virgem. E ele agora, ele resgata aqueles que nascem em carne. Debaixo da movimentação da semente da serpente. E você acha que Satanás vai falar, é verdade, Cristo veio para me esmagar. Ele não pode falar isso. Ainda que ele já entendeu essa revelação. Ele não tem a revelação, mas ele entende a revelação. E ele não pode anunciar isso. Por isso, quando às vezes vamos falar a respeito, para a pessoa que está com o demônio, vai falar, diga que Cristo veio em carne para te salvar. Se a pessoa estiver endemoniada, ela não vai falar. Por quê? Porque verdadeiramente o demônio não pode falar isso. Ele não tem pacto, porque isso é revelação de Deus. Ele pode até entender, mas se para falar dentro dessa revelação, ele não vai conseguir. A pessoa pode estar no seu estado natural e falar. Mas endemoniada não, porque o demônio não pode confessar essa realidade que esmaga a cabeça dele. Não tem condições, entende? Vai falar. Tem uma pergunta aí que é bom olhar. E a gente às vezes escuta uma justificativa assim, de comparação. Em que sentido? A mulher fala assim, mas eu era virgem, o meu marido foi o meu primeiro homem, e a gente não era casado, mas depois a gente casou. Então, eu olho para a vida da fulana, das minhas amigas, de outra, teve 10, 15, 20, 30, 50. Só um. Foi meu primeiro e casei com ele e acabou. O problema é que nós devemos nos comparar, então, já que é para comparar, àquilo que é a palavra. Então, vai na palavra. Se o sexo fora do casamento é pecado, para Deus ele está levando em conta o quê? Não a quantidade. Lógico que quanto mais, Sim. mais pecado, vai acumulando mais. Mas se foi com o seu primeiro... se você era virgem, com o seu primeiro namorado, e mesmo depois você casando, tem pecado. Sim. Se engravidou fora disso, filho bastardo. Sim. Não é porque depois veio um papel lá no cartório e assinou, a apóstola Valnice já falou, papel não apaga pecado. Sim. Então o pecado está aí. Não se compare falando assim, eu sou melhor que a outra, porque foi só com meu marido, eu era virgem, comecei ali, casei com ele e acabou. Isso não te torna melhor, te torna assim, mais protegida por não ter o excesso, por não ter mais parceiros. Mas, na verdade, o pecado, na sua essência, é a mesma coisa. Então, há necessidade de arrependimento, de arrancar isso aí, de quebrar esse tipo de bastardia, é o mesmo processo. Sim. Então, não se engane por isso, porque às vezes pessoas dentro da igreja falam, não, mas é só ele mesmo aqui, acabou, vou casar com ele. Irmão, não tem como. Irmão, não tem como, não adianta. Não é porque vai casar, porque vai legalizar, porque agora está ilegal. Sim. O que o adversário está levando em conta é o momento presente. Sim. Agora está fora da palavra. E é isso que está plantando agora. Não é porque vai legalizar depois que apaga a ilegalidade. Isso vai ficar em aberto do mesmo jeito, seja com 1, com 2 ou com 30. Amém. Amém? Precisamos entender, amados, que o pecado ele é eterno enquanto não vem. Você viu a pergunta? Vi. Enquanto não vem o sangue de Jesus para pagar. O pecado, ele é aquela moeda que vai falar contra você no reino do Espírito, enquanto não vier o arrependimento e o sangue de Jesus para pagar. O que apaga pecado é o arrependimento que clama pelo sangue de Jesus. Abrimos a torneira, né, do sangue de Jesus e ele vem e lava a gente do pecado. Então não adianta a gente falar, mas eu me casei com quem? Eu forniquei. O Senhor fala que fornicação é pecado. Então precisamos entender isso. Por que às vezes entramos lá atrás para apagar os nossos pecados? Porque é exatamente isso. Ainda que tenhamos uma conduta corrigida pela a instituição do casamento, que agora entramos debaixo da legalidade desse casamento, isso daí não quer dizer que as ilegalidades que cometemos lá atrás foram apagadas automaticamente. Não é assim. Porque se você roubava e agora não rouba mais, você e eu precisamos entrar lá atrás e pedimos perdão. Para todo aquele roubo que nós cometemos seja arrancado da nossa ficha.
espiritual. A palavra de Deus, eu creio que é no livro de, eu não lembro agora, é um dos profetas menores, ele traz lá que há os escritos, tem um livro no qual está escrito a respeito nosso, a respeito dos nossos pecados. Existem livros de transgressões, amados. E nós achamos que, vamos fazer ficha de mapeamento, que coisa esquisita, onde está isso na Bíblia? Está lá, depois eu trago a referência para vocês, se for necessário. Está lá, tem um escrito de transgressões, iniquidades, está lá escrito. Então, às vezes, uma fichinha que a gente faz para nortear, a gente traz um escândalo dentro do meio evangélico. Mas para que isso? Ficha. Ficha, perdão. Nunca vi isso. Então, veja, porque vai ser algo para facilitar a sua memória. Não é místico. Porque se você fizer a ficha de maneira mística, não vai acontecer nada. Ou seja, automática, sem nenhum envolvimento com o teu pecado, não vai liberar você em nada. Se você não tem fundamento para confrontar aquele pecado, não vai adiantar em nada. Porque como Deus vai despertar a consciência do pecado, se nós não formos confrontados pela palavra? Não vai ter como. Então, Deus primeiro precisa trazer o fundamento, porque o apóstolo tem batido tanto a respeito de entrarmos por uma porta onde ele quer primeiro nos fundamentar, para depois nos trazer arrependimento. Porque primeiro ele precisa trazer a palavra para verdadeiramente mostrar para nós que nós precisamos nos arrepender daquilo. Lembra quando o meu esposo falou, eu creio que o meu aborto já está perdido? Só que ele não sabia dos outros fundamentos que haviam em torno do aborto, os desdobramentos do pecado dele. Davi, quando cometeu o adultério com Betseba, ele achou que era só aquele adultériozinho de se deitar na cama ali com ela naquele momento. Mentira! O adversário colocou um pecado superficial na mente sensível de Davi. Davi era um homem extremamente sensível para com o pecado. Um dos homens mais sensíveis em relação a pecados que você pode achar na Bíblia. Mas, de alguma maneira, ele foi cegado pela profundidade do pecado o qual ele cometera com Betseba. E Deus precisou colocar diante dos olhos dele tudo quanto ele havia se envolvido naquele ato de se deitar. Como meu esposo já pregou, levantou a vida de Urias para falar para ele um pouco dos desdobramentos do pecado. Aí depois ele vem, amado, e ainda dá mais ainda detalhes através de Natã. Você fez isso. A espada não vai se apertar da tua casa. E é por isso, amados, que às vezes nós entramos em lugares na presença de Deus que nós achamos que já está tudo pronto, tudo consumado. Imagina, foi só aquelas pessoas, eu vou rasgar aqui um pouco, amados, aquelas pessoas que fazem a relação sexual sem penetração, que fazem aquele monte de toques, não é? E levam ali aquele lugar, aquele ato. Mas não, foi só um pouquinho, não aconteceu nada. Aconteceu sim, aquele namoro impuro, lascivo. Aí depois acontece, que nem o pastor Alexandre tem falado sempre nas ministrações, que as pessoas falam de uma maneira geral, o mesmo tipo de demônio que nos atiçava, sexualmente falando, para termos aquela coisa caliente, né, no namoro, ele se afasta. Aí ficamos frios, desinteressados. Por quê? Porque agora você está debaixo da instituição, você está debaixo da legalidade do casamento. E o adversário vem e fala, mas ela não é tanto assim, não é? Claro, ele se ausentou. Eu e meu esposo temos essa convicção, amados, estávamos debaixo de espírito de pombagira, da sexualidade. Não adianta a gente querer encapar o sol com a peneira. Eu estava debaixo, ele também estava. Estávamos seduzidos. Quando nós vamos chegar a respeito de tratamento de casamento, nós vamos ver a respeito daquilo qual foi a motivação que você casou. Por que você se casou? Às vezes você se casou por causa do seu pai era muito chato, muito terrível, te perseguia. Às vezes nos casamos para isso. Às vezes na nossa casa não tem espaço para nós e nós queremos fugir daquilo. E aí pegamos um marido às avessas e aí não sabemos como lidar. Às vezes você casou sem gostar. Às vezes você casou porque esse aqui, eu não mereço nada melhor que isso, e casou com um marido muito ruim, você sabia que ele era ruim. Às vezes o marido casou com uma moça que não era tão boa. Mas eu sou tão feio, ninguém vai me querer. Então se casa com alguém que não tem nada a ver com ele. E entramos em aliança de casamento que o Senhor falou que é indissolúvel, e depois estamos com um pepino muito grande na mão para resolver um baita de um problema e não sabemos como resolver. Por quê? Porque às vezes entramos dentro de um casamento com a motivação errada. E o que é que Deus está falando? Mas olha, eu tive relação sexual com o meu marido, como foi falado aqui numa pergunta, deixa eu ler aqui a pergunta, quer ver? E quando temos relação sexual, a primeira vez, temos uma aliança de sangue? Sim.
Temos uma aliança de sangue, porque o seu ímen foi tirado naquele lugar, e o ímen normalmente sangra. Ele é como um selo da tua pureza, e ele sangra. E quando ele sangra, você está falando a essa pessoa, eu estou legitimando essa penetração com o meu sangue. Observa como é forte isso. Se tornar uma só pessoa. Se essa pessoa tiver demônios, pode passar para você. Se essa pessoa tiver problema na sua alma, pode passar para você. Se essa pessoa for depressiva, tiver debaixo do espírito de suicídio, pode passar para você. E se essa pessoa tiver alguma enfermidade no seu corpo, as DST que o pessoal fala aí nos postos de saúde, essas coisas todas que a medicina fala, também pode passar para você. A camisinha pode proteger algumas coisas, mas não vai proteger você de demônios, não vai me proteger de demônios. Nós podemos entender isso, amados? É muito sério. A parte da sexualidade é tão sério. Teve um dia que eu estava no culto, meu esposo estava pregando, e eu tinha perguntado, eu falei, nossa, por que Deus fala que qualquer pecado é fora do corpo, mas o sexo é no corpo? Você pode falar a respeito do entendimento que Deus te deu? Você não lembra? Eu não lembro. Eu lembro. Ele falou assim, sabe por quê? Porque todo outro pecado você comete e vai embora. O pecado sexual fica no teu corpo. Meu Deus. Você entende? O pecado sexual fica no nosso corpo. E nós somos templos do Espírito. E o que Cristo fez? Ele falou assim, eu preciso limpar as alianças de sangue que existem na vida deles. Porque o sexo é uma aliança de sangue. A mulher entregou o seu ímen, sangue, e o homem entrega o sangue branco, seu esperma, naquela relação. Sangue. Os sangues se unem para um pacto com as trevas. Sim, os fragmentos ficam na corrente sanguínea. Hoje a própria ciência fala que uma mulher que às vezes se deitou com vários homens, a criança que nasce dela, ainda que seja uma pessoa que a fertilizou, ela nasce com característica dos parceiros anteriores. A ciência está falando que a genética dela foi contaminada. Agora a Bíblia já falava, você se torna uma pessoa com aquele que você se deitou. E se você se torna uma pessoa, ela transfere alguns elementos para você. Ele transfere alguns elementos para mim. Então, nós precisamos entender isso. A doutora Leusa Tioca, há muito tempo atrás, amados, acho que faz mais de 20 anos, ela trouxe aquela folhinha de papel, no qual ela falava, olha, pega uma folhinha, ela pegava uma folhinha amarela, uma folhinha de uma cor, e punha outra assim, ó, e grudava. E aqui é um ambiente que torna uma só pessoa, você é uma folha, seu parceiro sexual é outra. Aí o que vem ali, quando chega na hora de nós separarmos, nós arrancamos, e aí fica pedaço daquela folha aqui, pedaço da outra folha ali. É disso que Deus está falando, o pecado é no corpo, o pecado fica em você, o pecado fica na outra pessoa. Agora, Jesus, dentro de nós, ele fala assim, você se torna um com o meu Espírito, olha que alegria. Se o Espírito Santo de Deus está dentro de nós, ele vai pegar todas essas alianças profanas e vai falar para você, eu tenho a possibilidade de limpar você todinho. Eu tenho a possibilidade de limpar você todinha, porque eu estou dentro de você. E há um sangue dentro de você que você pode clamar dentro de você, por dentro. E você pode começar a pedir, Deus, expulsa essa malignidade da minha corrente sanguínea, do meu DNA, dos meus ossos. Expulsa, Senhor. Nós podemos clamar por uma aliança de sangue agora, porque Jesus, ele veio em carne, amados, para nos salvar. E ele veio em carne e entrou dentro do nosso coração. Ele entrou nas nossas vidas de uma maneira cabal. Ele se fez um conosco. Então, se o homem faz um com a mulher, Deus está falando, agora, se você tem Cristo no teu coração, você se faz um com ele no teu espírito. E desse lugar, você começa a mandar e a liberar todos os fluidos, toda a contaminação que entrou no seu DNA. Hoje nós temos autoridade, porque Cristo se fez homem, debaixo da lei, nascido de mulher, para falar, vocês têm aliança de sangue? Eu tenho uma aliança de sangue tão poderosa, ou mais poderosa quanto qualquer uma que vocês fizeram, porque eu sou Deus, e eu abro mão de toda a minha glória para entrar no mundo como homem, para representar vocês diante de Deus. Eu chego com meu sangue lá e falo, Pai, perdoa-nos, não sabem o que fazem, vamos quebrar essa aliança de sangue. E o Pai, por conta do clamor do Filho, vem e quebra a aliança de sangue. Quando nós entramos ali para falar da bastardia, o Senhor vem e quebra aquela aliança de sangue. Quando vamos entrar na rejeição que a criança sofreu dentro do ventre, ou há uma rejeição geracional,
O Senhor vem e fala, pegue a aliança de sangue, nascido de mulher, o Cristo vivo, nascido do pacto com o sangue de Maria, e você vai fazer isso a favor daquilo que é o teu geracional, o teu filho rejeitado, às vezes endemoniado. Porque é mais fácil limparmos crianças, amados, porque dependendo do nível de envolvimento com os pais, nós entramos falando, Senhor, ela não tem consciência de pecado. Os pais pecaram por tua aliança de sangue com Maria, por favor. Faz esta obra. Cuidado não colocar Maria com idolatria, não tem nada a ver. Deus está falando, nascido sob a lei, nascido sob o sangue, nascido debaixo de um sangue. O sangue humano, como Deus prometeu lá no Éden. O descendente da mulher haverá um que esmagará o teu governo, o teu domínio, as tuas obras, a tua semente maligna dentro do homem. E é isso que Jesus está falando. Quando ele entra dentro de nós, ele traz o seu sangue. A vida está no sangue. Então, quando recebemos Jesus, há um sangue dentro de nós, há a pessoa bendita do Cristo vivo, é dentro de nós, para nós termos a autoridade de entrar nas regiões espirituais e falar, aqui não, meu marido não, eu sou santa, eu o santifico. Ah, irmã, mas meu marido bebe, meu marido é prostituto, meu marido isso, meu marido aquilo. E você vai falar, mas eu sou santa, e eu vou santificar o meu esposo. Há uma aliança de sangue entre eu e o meu Deus, entre a minha vida e o meu Deus, e eu posso santificá-lo, porque há um Cristo vivo dentro de mim. Você entende a autoridade que você recebe quando temos essa revelação? Você entende que você pode entrar nas regiões celestiais e começar a reivindicar aquilo que o seu esposo está fazendo, você começa a reivindicar o seu esposo para Deus, e você começa a falar não por manipulação, mas por bondade, por misericórdia, por amor ao Cristo, por amor à palavra, por amor à instituição chamada casamento, para honrar o teu Deus. Você começa a sentenciar cada um dos atos pecaminosos do seu esposo. Aí está flertando com fulana, Senhor, limpa os pés dessa mulher na minha casa. Uma vez chegou uma moça e ela começou a frequentar a nossa casa. Morena, shortinho, curtinho, baita nos pernões. E eu olhei aquilo, olhei bem para a cara do meu esposo, olhei para aquela mulher. Silêncio. Ah, Deus é muito tremendo. Eu tinha uma líder na época, ela falou, sabe, irmão, uma vez começou a ouvir, ela usou um termo, ela falou sirigaita. Começou a ouvir uma sirigaita na minha casa, e eu percebi que ela estava meio assim de olho no meu esposo. Isso, olha como Deus prepara todas as coisas. Eu não perguntei nada para aquela mulher, mas o Espírito Santo sabia. A cara do pastor, mas... Aí, o que aconteceu? Aquela irmã chegou, né, e falou para mim, então, eu vi aquela moça chegando, eu falei, Senhor, limpa os pés dessa mulher da minha casa. Ah, não deu outra. Eu falei, que estratégia, hein? Eu estava convertido. Mas os pernões da moça, eu vi, aquele cabelão, morena. Falei, ai, risco, perigo, né? Vamos lá. Sim. Estava aguardando meu esposo. Eu falei, Senhor, em nome de Jesus, se essa mulher está vindo com intenção, se é para evangelizar, fica. Mas se é para queda, saia. Limpa os pés dela na minha casa. Autoridade. E o Senhor limpou, nunca mais voltou. Nem para falar bom dia. Graça. O Senhor é Deus, amados. Amados, nosso Deus tem muito recurso para nós. Então você pode sentenciar aquela que está tentando rondar e farejar seu esposo. Uma outra aula, se Deus permitir, vamos falar da estratégia a respeito de fazermos as nossas pautas, pedindo para que o nosso esposo semeie, ou seja, tenha intimidade conosco, semeando aquilo que queremos ver na vida dele, não por manipulação, mas pelos princípios eternos da palavra. Não aprendemos na sexualidade e falar, agora meu marido vai ficar um cachorrinho adestrado. Não é disso que eu estou falando. Você vai chamar à existência aquilo que o seu esposo é em Deus, e você vai fazer as suas pautas numa sexualidade, às vezes, de 7 dias, 21 dias, o apóstolo já falou sobre isso. E você vai falar, Senhor, quando estivermos na nossa intimidade, Senhor, tira esse gosto ruim que eu ainda sinto dele. Senhor, quando nós estivermos na nossa intimidade, Senhor, tira esse gosto ruim que a traição colocou dentro de mim e deixe ele semear em você e busque pelo seu prazer sexual. Estou falando coisas sérias e firmes que Deus tem para nós. Se o Satanás e seus demônios, eles prendem o nosso esposo pelo prazer, amado, as nossas esposas, a esposa dos homens, né? Eu quero dizer, pela sexualidade que dá prazer a eles, nós também podemos prendê-los, entre aspas, de acordo com a palavra de Deus.
Se um princípio quebrado pega um homem e uma mulher e aprisiona, os princípios cumpridos também pegam os homens e as mulheres e os jovens livres para fazer a vontade de Deus. Não é a nossa vontade de mulher carente, mal amada, rejeitada, cheia de dores, nem a do marido também que foi traído às vezes, coração duro, empedernido. Mas o que Deus vai fazer é trazer os princípios eternos da palavra. Se os princípios quebrados trazem alianças com as trevas e prisões abismais, terríveis, tenebrosas, o Senhor quer trazer para nós os princípios da palavra de Deus que vão fazer com que as nossas vidas sejamos livres verdadeiramente daquilo que foi plantado, enquanto nossos maridos ou as esposas estão nos lugares das trevas. E aí nós vamos revogando os princípios malignos, revogando. Ai, irmã, mas sabe o que é? Eu não gosto de sexo. Muito bem, o Senhor vai trabalhar no teu coração, mas saiba que a tua sexualidade e a intimidade com o esposo é uma arma poderosa na sua mão. E é como eu estou falando, não faça feitiçaria, em nome de Jesus. Não venha com bruxaria, em nome de Jesus. Mas gaste um tempo com o Senhor e comece a falar com Ele, Senhor, eu quero revogar as alianças do sangue que meu esposo fez com muitas prostitutas. Às vezes, seu esposo era um frequentador de casa de prostitutas e você sabe que tem um montão assim de mulheres que se deitam com vocês na hora da intimidade de vocês. Às vezes, o marido sabe que a mulher era uma prostituta e ela andou em muitos lugares. Às vezes, você mesmo era uma prostituta e está cheio de homens dentro de você. E você não sabe como lidar com isso. Quando menos espera, vem a figura de homem, vem o cheiro, vem algo diferente na tua memória contaminada. E o que você está falando? Tem uma aliança. Eu nasci sob o sangue da mulher. Eu sou o cordeiro, eu sou aquele que da semente da mulher veio para esmagar a cabeça da serpente. Use! Pega o princípio da palavra de Deus, gaste tempo com ela. E fale, Senhor, como é um marido nos teus moldes? Nós vamos depois aprender. Como é um marido nos moldes da tua palavra? É esse que eu quero, é esse que eu preciso, é esse que vai me satisfazer. É esse que vai fazer de mim uma mulher honrada. É esse que vai fazer de mim uma mulher segundo o teu coração, porque ele vai me ajudar, ele vai me proteger, ele exercerá sacerdócio a meu favor. E eu quero sim ser bem amada, não quero ser uma mulher rejeitada a vida inteira. Então, amados, nós precisamos entender que Deus tem para nós coisas muito maiores do que nós achamos. Deus tem restauração para o teu casamento, para o meu casamento. E é de acordo com aquilo que ele está falando. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. A igreja estava deformada. Observe que pelo sangue ele coloca a igreja debaixo de um lugar chamado purificação. E é isso que eu e você precisamos fazer pelo nosso casamento. O povo, a humanidade estava deformada, mas eu morro para colocá-la agora debaixo de um lugar de santificação. Eu a regenero pelo poder da palavra viva que há em mim. E ela será uma comigo. Eu vim buscar uma noiva para mim e eu a santifico. Então, se você tem a intenção de buscar uma esposa, e você tem a intenção de buscar um esposo de acordo às palavras de Deus, então você precisa entrar nesse lugar e tomar posse daquilo que Cristo vivo fez nessa aliança de sangue. E falar, eu sei do lugar espiritual ao qual eu estou, e eu sei que eu posso desmanchar toda a aliança de sangue, toda a semeadura do meu esposo agora vem para as minhas mãos, em Cristo. E eu agora vou destruir semente por semente que ele lançou em toda mulher com a qual ele se deitou. Meu esposo tem falado muito a respeito da semente do homem, como o adversário tem procurado buscar a semente. E desde que essa semente vai sendo lançada nos úteros aí, como de Betseba, nos úteros de traição, nos úteros de lugares, amados, tenebrosos, terríveis, às vezes na masturbação se perde a semente, às vezes é colocada em fezes, às vezes é colocada dentro do estômago, cada um vai entendendo aí o que eu estou falando. Então, dentro desses lugares todos que a semente vai sendo feita, a Satanás vai pegando aquela semente de produtividade. Ontem, meu esposo estava falando a respeito de um jovem, antigamente, eu não sei como está agora, porque a sexualidade está tão fácil, tão simples. Antigamente, o pai pegava o filho com toda a sua masculinidade, sua virilidade, e falava, agora vou iniciar o meu filho na sexualidade, e o levava a uma casa de prostituição. E ali aquele pai nem sabia, na sua ignorância, que ele estava dando a força do filho dele nas mãos, dos ventres das prostitutas. A força do filho. Jacó falou isso para Rubem. Rubem, você é a força do meu vigor, mas você subiu no meu leito e eu tenho que te amaldiçoar. E às vezes o pai está fazendo isso, dando a força e o vigor do filho, e ali está preso espiritualmente, às vezes está preso no financeiro, está preso para se casar com qualquer uma, está preso. E nós achamos isso como coisa de somenos. Semente. A palavra semente vem de sêmen, amados, porque quer dizer justamente aquilo que plantamos. Então, o que Deus está falando? Você é casado,
Quer fazer o casamento no protocolo de Deus? Aprenda de mim. Eu tenho recurso. E eu vim em carne para te salvar. Satanás não pode falar isso. Isso é muito importante. Porque quando nós entramos na presença de Deus, nós podemos falar para Satanás e seus demônios: olha aqui, você não pode dizer que o meu Cristo veio em carne para me salvar, mas eu tenho uma aliança de sangue com ele, a qual você não pode tocar. E eu estou indo atrás do meu esposo. Eu estou indo atrás da esposa que Deus te deu. Estou indo atrás. Eu estou lutando por ela, no corpo, na alma e no espírito. Só que as nossas machucaduras nos impedem de tomar determinadas decisões. Só que as nossas machucaduras também em Cristo são saradas. E você e eu precisamos decidir. Eu tive que colocar a palavra de Deus acima da minha machucadura. E eu não estou falando que eu sou melhor. A graça veio do Senhor. Eu estou falando que a palavra de Deus achou lugar no meu coração e trabalhou e me convenceu. Deixa a palavra de Deus te convencer para aquilo que é verdade. Não se iluda. Não vai ser fácil. Mas Deus está falando, é possível. Não se iluda. Vai doer. Mas nós temos o Consolador. Deus está te chamando para uma guerra. Ah, irmã, graças a Deus meu casamento sai em ordem. Então aprenda para você ajudar outras pessoas a saírem desses lugares. Porque está assim de gente com seu casamento não protocolado pelos céus. Deus quer protocolar o teu casamento nos céus. Amém? Em nome de Jesus. Falar alguma coisa? Agora vamos para a segunda aula, que ontem não teve. 9, lá para as 11 horas, nós já vamos acabar. 11 horas, meu Deus. Aleluia. Às vezes a gente fala assim, eu não entendo porque hoje eu sou casada, não casada. Porque eu era casada, muito bem casado. Mas, na verdade, se a gente puxar a história para trás, a gente nunca foi casado, bem casado. Na verdade, há uma indagação dentro de nós porque nós achávamos que era casados. Porque a nossa base estava equivocada. Mas quando começa a chegar realmente a realidade de um casamento, de uma união, nós percebemos que nós nunca fomos casados. Meu Deus. Havia sempre uma separação, estávamos sempre muito longe um do outro. E por que isso acontece? Se você pegar aqui Gênesis capítulo 2, versículo 24, vai falar assim: por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. O grande problema do casado não casado está para mim nesse versículo aqui. Estavam nus e não se envergonhavam. Sim. E a base da gente achar que a gente era casado é a nudez física. Quando nós tínhamos aquela atração pela nudez física e nós casamos, e naquele começo do relacionamento, em muitos casos, era aquela coisa muito tremenda, sexualmente falando e fisicamente falando, aquela atração visual. Fala, pastor, eu fui muito bem casada. Você nunca foi casada. Porque quando a nudez começou a aparecer, as vergonhas vieram junto. E a nudez, ela pode vir de tantas maneiras. Não precisa ser, às vezes, um adultério. Uma nudez que arrebentou com a minha vida. Mas a nudez do dia a dia. Sim. Se nós não cobrirmos a nudez do dia a dia, porque entenda que quando você namora, você fica ali junto, você toma um sorvete, você come alguma coisa, se tem relação sexual fora do casamento, você faz o que tem que fazer, e vai cada um para tua casa. Mas naquele momento, naqueles encontros, seja uma vez, 2 vezes, 3 vezes por semana, como era o meu caso todos os dias, nós estávamos com a roupa limpa, cheirosinho, não falávamos de problema, porque nós não tínhamos problemas, então era uma maravilha. Então a nudez que eu via dela, a física, me atraía e vice-versa, mas eu não via a nudez espiritual, eu não via os problemas, não tinha luz para pagar, eu não falava para ela, você não me ajuda em nada, eu trabalho aqui que nem um louco e você não faz nada, você não cuida disso, você não faz aquilo, porque a nudez começa a aparecer dentro do contexto de casamento. E como a maioria não tem esse ensinamento, ou se tiver, não tem a revelação, ou uma condição espiritual para aplicar isso, então cada vergonha, cada nudez que aparece se torna uma vergonha. E vai trazendo marcas na nossa alma e vai nos separando cada vez mais. Sim. Porque, na verdade, estavam nus e não se envergonhavam. Mas você está cheio de vergonha da nudez do seu marido. E ele está cheio de vergonha da sua nudez. E isso vai trazendo cada vez mais separação. Sim.
Então, às vezes, o que acontece? O que pode ser uma nudez para mim? A minha esposa, como eu já disse, deixar um monte de luz na casa acesa. Sim. É um escândalo para mim. É uma nudez. Ela não apaga a luz, agora está apagando mais. Mas não apaga. É uma nudez. E aquilo vai trazer uma briga, aquilo vai trazer um. É uma nudez. Ah, pastor, mas é uma coisa simples, mas é uma nudez. Sim. Se ela abrir um shampoo, ela não fecha até o final, ela só encosta. Sim. Um creme, ela só encosta. E para mim isso é um absurdo. Porque tem que fechar o negócio até o final. Porque foi feito para fazer crack, fechou. Ela não fecha. É uma nudez. E as minhas nudez para ela. Sim. Pode ficar tranquilo. Tem uma moça que eu conheço, que ela foi descascar batata, foi meio a meio. Metade da batata para o lixo, metade para a frigideira. E aquilo, para mim, eu era jovem, eu via ela descascando aquela batata, falei, cara, isso aqui é um absurdo, eu não quero uma esposa dessa na minha vida nunca. Jogar metade da batata que eu compro no lixo, eu vou ter que comprar o dobro de batata para comer a mesma quantidade, eu tô fora. Eu era criança. Você entende? É uma nudez. De repente, o marido dela fala assim, você tá louca jogando esse monte de batata fora? Ele escandaliza com a nudez dela. E ela fala assim, você tá louco de ser miserável desse jeito, jogar esse pouquinho de batata? Porque para ela é um pouquinho. Para ela é normal. Nós temos que entender que a nudez da pessoa, deixar a luz acesa, para ela é normal. Para ela é a vida dela, tá tudo bem. Mas para mim se torna uma nudez. E aí traz uma briga, um conflito. E aí, logicamente, nós vamos avançando no mistério aí da nudez, né? Verdade. Aí entra as traições, as mentiras, adultério, dinheiro que você gasta sem falar para o seu marido, Sim. Depois ele descobre, lugar que ele foi e falou para você que foi num lugar e foi no outro, depois você descobre. E aí vão se acumulando as decepções, as frustrações, as mágoas, aquele choro tão profundo que deu da primeira nudez. Cara, eu nem imaginava que minha mulher fosse isso, eu nem sonhava que o meu marido fosse isso. E aí você descobre agora que você está casada, não casada, não é agora. Foi desde o começo. Lá atrás você já não estava casado, sabe por quê? Porque você casou só com o corpo, você casou só com uma nudez física que te dava prazer. Isso nunca foi casamento, na verdade. Esse casamento nunca existiu, por isso que hoje nós estamos, infelizmente, na maioria esmagadora, dentro da igreja, com casados não casados. Meu Deus! Com viúvas e viúvos de cônjuge vivo. Minha esposa falava isso para mim praticamente toda semana. Eu sou viúva de marido vivo, porque eu preciso ir no lugar, você não vai comigo. Eu preciso de uma coisa, você não me ajuda. Eu preciso de algo, você nunca está comigo. Por quê? Nós nunca fomos casados, na verdade. Deus, tremendo. Se vê lá no começo, era só uma atração física, acabou. Não tinha nenhuma comunhão no espírito, não tinha esse versículo operando na nossa vida. Estava nu e eu não me envergonhava dela. Eu cobria a nudez dela, eu protegia ela, eu ensinava ela. Não existia isso. Sim. Eu orava para ela, o Espírito Santo, ajuda ela a apagar a luz. Espírito Santo, ajuda ela a fechar o potinho de shampoo até o final. Espírito Santo, ajuda. Espírito Santo, entendeu? Não tinha isso. Por quê? Eu queria esfregar a nudez dela na cara dela. Sim. Eu queria provar que ela estava errada. Eu queria provar, e é isso que acontece. Então, hoje, para você entender por que você está... Ah, pastor, mas eu não era. Provavelmente você já era casada, não casada, e não sabia. Sim. Então, eu quero te conscientizar que isso aí começou muito antes do que você pensa. É verdade. Porque você e o seu esposo não tinham estrutura para cobrir a nudez do outro, para não se escandalizar com a nudez do outro, para ver a nudez e não ter vergonha. Então, foram aparecendo coisas que aquela pessoa fora de um ambiente de casamento, lá na casa dele, mesmo para crente, parecia uma pessoa espiritual, parecia uma pessoa que orava, parecia uma pessoa que tinha comunhão com Deus, parecia uma pessoa que tinha bons princípios. E, de repente, quando fecha a porta e você começa a acompanhar o dia a dia, aquela pessoa não existe. É verdade. E a nudez agora aflorou, apareceu a nudez. E você não teve condições de não se envergonhar daquilo. E aí começam as brigas, as separações. E aí esse casal se torna um casado, não casado. Então, em nome de Jesus, aprenda a não se envergonhar da nudez. Mas como que eu vou fazer isso? Essa luz acesa acaba com a minha alma.
Você vai ter que entrar e falar assim, eu também faço coisa que acaba com a alma dela. Justifique ela com o teu pecado. Fala, Senhor, se o Senhor não me der graça para apagar a luz, eu também vou deixar acesa. Se o Jesus. Senhor não me der graça para tampar o vidrinho de shampoo, toda boa dádiva vem de Deus. Do que eu tô sendo tão assim, falando, nossa, eu sou o cara, se tudo vem de Deus. É verdade. Eu estou tocando na glória. Sim. Quando eu desprezo ela porque ela não apaga a luz, eu estou me achando melhor, eu me arrogo de algo que não é meu, porque é Deus que me deu essa graça. É Deus que está fazendo isso na minha vida, porque se Deus não fizer, com a medida que eu julgar, vou ser julgado. Da forma que eu medir, você medir, eu vou começar a deixar a luz acesa também. Sim. Não adianta. Agora, quando eu justifico, quando eu oro por ela, quando eu sou casado, ela fala, amor, vamos orar. Vamos, eu quero cobrir a sua nudez, eu não tô envergonhado da tua nudez. E vice-versa, nós vamos ficando cada vez mais casados. Sim. Então, medite nesse versículo, leia essa palavra, dá uma olhada como está a tua vida desde o começo, porque lá, aquela época daquela atração física, muitas vezes já passou. Às vezes até num contexto, você casou bonitinho, namorou, não teve sexo antes do casamento, casou em ordem. Mas mesmo assim, depois da vida a dois dentro de casa, muda completamente. Sim. São costumes diferentes, hábitos diferentes, vem de lugar diferente, é tudo diferente. Sim. E há muitos conflitos. Sim. Então, casou em ordem. Beleza. Mas mesmo assim, hoje está casada ou não casada. Por Sim. quê? Porque a nudez foi aparecendo e foi escandalizando. Sim. A nudez foi aparecendo e foi dando problema. E hoje, qual a dificuldade, vamos supor, de fazer essa pauta que a pastora falou? Sim. O que é muito difícil? Irmã, mas eu vou ter que me deitar com meu esposo, eu vou ter que fazer isso na minha vida, para ser semeada por ele, mas pastora, mas você vai aplicar um princípio. E você Sim. vai entender que isso vai fazer bem para você. Porque eu já falei aqui, acho que no outro módulo da aula, que o porco, ele faz sexo com a porca. O boi faz sexo com a vaca. O homem faz sexo com a mulher. Isso todo mundo sabe. E por que está esse conflito dentro do casamento muitas vezes? Porque eu quero o homem fazer sexo com a mulher de Deus. Não tem nenhum tipo de compatibilidade. Não tem como. Porque a mulher de Deus, ela quer se deitar com o homem de Deus. E um homem de Deus quer se deitar com uma mulher de Deus. Então, se é só uma mulher, para mim não interessa mais. Sim. E se eu sou só um homem e ela é uma mulher de Deus, para ela não interessa mais. Quando eu era homem e mulher, interessava. Agora, mulher de Deus e homem, quebrou o esquema. Sim. Então, por que você não consegue hoje, muitas vezes, se deitar com o teu esposo? Porque você é uma mulher de Deus e ele é só um homem. Não tem atração nenhuma. Não tem nenhum tipo de desejo, de vontade, porque o que você busca, o que você crê, o que você ora, o que você faz, a vida que você quer levar, o tipo de sexo que você quer ter, é totalmente diferente do sexo de um homem. É totalmente fora daquilo que um homem quer praticar. Para você aquilo acabou, mas para o homem não acabou. E o homem quer procurar a mulher, e a mulher não existe mais. Sim. Não existe mais mulher. A mulher quer procurar o homem. Porque nós falamos muito da mulher, porque é um caso mais, né, mas existem homens de Deus também que sofrem demais com mulheres. E mulheres que querem coisas que o homem de Deus vai falar, não, isso não existe mais. Porque a mulher está presa. A mulher está com problema. E ela quer aquela vida. E o homem de Deus não consegue mais se deitar com uma mulher. Por mais que ele precise, por mais que ele tenha uma necessidade fisiológica, ele olha, aquilo é incompatível. O mundo espiritual repele ele. Sim. Porque ele olha e ele gostaria de se deitar, e ele precisa se deitar com uma mulher de Deus, mesmo porque ele entende que se ele, como homem de Deus, semear numa mulher, ele vai ter problema. Sim. Porque o que vai ser usado aquela semente é complicada. Sim. É complicado. Então, hoje, o que você precisa fazer? No momento que você é a mulher de Deus na relação, você pedir um revestimento sobrenatural da parte do Senhor, para que você gere no mundo espiritual, fala, Senhor, eu estou deitando ainda com um homem, mas eu estou profetizando no mundo espiritual que eu receberei uma semente e que esse homem se transformará num homem de Deus. Aleluia.
Então você vai executar esse poder que a pastora falou Sim. para transformar o ambiente espiritual na vida do seu marido. Você vai transformar o seu marido num homem de Deus. E você vai transformar a sua esposa numa mulher de Deus através da semeadura. No ato sexual, quando você for semear, você profetiza. Essa semente é para que a minha mulher entenda que ela não é só uma mulher, ela é uma mulher de Deus. Aleluia. E aquela semente vai começar a transformar a sua esposa e o seu esposo. E você vai estar nesse versículo aqui. Estavam nus e não se envergonhavam. Aleluia. E você vai poder ser um casado, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém? Amém. Vai orar para encerrar? Sim. Glória a Deus. Quem puder, fecha os olhos, curva a tua cabeça. Vamos orar para encerrar em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse dia, por essa aula. Muito obrigado pela tua misericórdia sobre as nossas vidas e que nós apliquemos tudo isso. Que nós entreguemos realmente as nossas vidas nas tuas mãos, para que o Senhor nos dirija, para que o Senhor nos guie e para que o Senhor cada vez mais se torne responsáveis por nós, porque nós vamos dar essa autorização. Parece meio estranho nós termos que dar uma autorização para um Deus, para um Senhor me governar, mas não tem como o Senhor fazer isso, porque o Senhor depende sim da nossa decisão de entregarmos as vontades, as carências, as limitações, as dificuldades, para serem gerenciadas pelo Senhor. Então nos ajuda, Pai, a tomar essa decisão e cremos que o Senhor tem o melhor para nós. Sim. Cobra nossas vidas, nos guarda. Obrigado por essa semana, desta aula que está se encerrando. Nos dá um final de semana tranquilo, um Shabat realmente com o teu descanso nas Sim. nossas vidas e que segunda-feira retornemos, ó Pai, numa aula abençoada, cheia da tua presença, da tua manifestação. Sim. E que o teu poder opere, Pai. Já abençoamos a segunda-feira, para que toda a carga espiritual que existe nela já seja removida em nome de Em Jesus. nome de Jesus. E entremos nessa aula tranquilos, descansados, concentrados, para a glória, honra e louvor do teu nome, sem nenhuma manifestação de trevas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, amado. Amém. Deus te abençoe, te guarde, te livre. Final de semana cheio da graça aí. Amém. Glória a Deus. Vamos que vamos. Glória a Deus. Shalom, shalom.